Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, que é a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E o meu nome é Francisco Zapata. Eu sou CEO e fundador da consultoria especializada em CX, a Kentricus. E estamos então começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Hoje, a nossa convidada é Elizabeth Teixeira, diretora de seguridade da Valia. Minha cara Elizabeth, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. E antes de começar, queria te pedir para falar um pouco sobre a Valia. Que empresa é essa que muitas pessoas não conhecem, apesar do grande impacto que ela causa, e também sobre a sua experiência profissional com nossos ouvintes. Olá, antes de mais nada, queria dar parabéns aí pela iniciativa. A gente, na Valia, né, a gente está numa jornada aí, pensando mais no cliente, pensando mais na experiência do cliente. É muito interessante a gente saber aí que existem empresas que vêm trabalhando aí educação e questões relacionadas aí à experiência do cliente. A Valia é uma fundação, ela foi criada lá em 74, para atender os empregados da Vale, o plano de previdência dos empregados da Vale. Hoje nós temos já 50 anos, né? Patrimônio de 30 bilhões de reais e mais de 130 mil participantes. Ao longo do tempo a Valia foi crescendo, hoje ela não atende só o Grupo Vale, atende empresas, tem empresas patrocinadoras que não são mais do Grupo Vale, e temos o Plano Prevaler, que é um plano para atender as pessoas físicas, né? Então a gente já está saindo aí desse mundo de clientes corporativos e trabalhando também com cliente pessoa física. Eu trabalho na Valia desde 2009, sou oriunda da Vale, trabalho a diretoria de seguridade, né? Cuida de atendimento, cuida da operação, né? Da Valia, e a gente vem aí ao longo do tempo numa jornada aí de conhecer melhor o nosso cliente, pensando aí que a gente hoje está expandindo nossos horizontes e trabalhando cada vez mais, né, com desafios para sobreviver, né, nesse mundo aí cada vez mais competitivo, que é bom para o cliente, né? É bom que o cliente tenha empresas preocupadas com a sua experiência, para que ele tenha boas experiências aí ao longo da vida dele. Muito bom, Betty. Vamos para a gente começar a explorar um pouco da sua expertise. Eu queria saber assim, como você define cultura de cliente? Qual é o papel fundamental dela na estratégia de uma empresa como a Valia? A Valia sempre se orgulhou, né, de ser uma empresa que se preocupava com o cliente. Eu acho que tanto a Valia como as empresas no passado, elas entendiam que se preocupar com o cliente era fazer um atendimento bom para o cliente, né? Que o cliente ficasse satisfeito com o atendimento. E a gente, acho que aí até mais fundo, né? Quando o nosso pessoal de atendimento sempre foi muito focado, né, em atender as necessidades do cliente, e quando a gente ia conversar com alguém da área de negócio e falava, olha, isso aqui é uma demanda do cliente, a área de negócio se sensibilizava e ia lá tentar atender o cliente. Mas quando a gente fala de cultura de cliente, a gente tem que ir mais fundo. A área de negócio não tem que ser sensibilizada pelo atendimento para pensar no cliente. Quando você fala que a empresa tem cultura de cliente, todas as áreas da empresa tomam todas as decisões pensando no cliente. Né? A gente fala, se existe uma pessoa trabalhando na empresa e essa pessoa fala, o trabalho que eu faço não faz nenhuma diferença para o cliente, tem alguma coisa errada. Ou ela não sabe a importância do trabalho dela, ou ela está fazendo um trabalho que não é necessário, porque não existe nada numa empresa que possa não ser importante para o cliente. Então, cultura de cliente é ter toda a organização entendendo que ela está ali pensando o tempo todo que o trabalho dela é para o cliente. E aí, qualquer modificação que ela vai fazer no processo dela, a primeira coisa que ela vai pensar é como é que essa mudança impacta o meu cliente, o que eu tenho que fazer para minimizar esse impacto ou para que o cliente não tenha impacto com essa mudança que eu preciso fazer. E um outro ponto também, né, que a gente tem a ilusão de achar que a gente sabe o que o cliente quer. Então, a gente faz mudanças maravilhosas, né? E coloca, né? Hoje em dia, a gente coloca lá no ar uma mudança no aplicativo que para a gente é, né, uma experiência maravilhosa, para o cliente não é. Então, assim, cultura de cliente é você lembrar de perguntar para o cliente.
E nós, como nós temos um público que é muito cativo, né, muito conectado com a gente, é muito fácil para a gente, né, fazer pequenas experiências com o cliente, avaliar qual é o grau de satisfação dele com aquela pequena mudança, com aquele produto novo que a gente está lançando, antes de lançar o produto efetivamente. Então, assim, isso é que para mim, a cultura de cliente. E aí, falando um pouco da importância disso, né? Como eu falei, a Valia foi criada ali para atender a Vale. Então, era um ambiente em que a gente não tinha concorrência. O empregado era admitido na Vale e ele adotava ou não o fundo de pensão, mas existia uma contrapartida da patrocinadora, então a maioria dos empregados vêem valor nisso e entram para o plano. A partir do momento que a gente começa a ter esse mercado de previdência sendo mais cobiçado, né, pelos bancos, por entidades externas, e a gente mesmo começa a oferecer o Prevaler, que é um plano para os familiares dos nossos participantes e também para os fornecedores dos nossos patrocinadores, os parceiros dos nossos patrocinadores, a gente passa a entrar num campo em que realmente não é só atender o cliente para ele ficar satisfeito, é atender o cliente porque a gente precisa reter esse cliente, senão a gente vai perder o cliente. Então, aí, essa cultura de cliente passa a ser fundamental para a sobrevivência da Valia. Beth, já na sua primeira resposta, fica muito claro para mim que vocês estão com uma certa maturidade em relação à cultura de cliente. Quando você fala, por exemplo, todas as áreas ou sabem como elas impactam o cliente ou sabem que alguma coisa tem que fazer para impactá-lo, ou ainda estão fazendo algo desnecessário, como você colocou. Isso mostra uma maturidade bem interessante para a empresa já. Mas eu acredito que é um trabalho contínuo. Essa implementação de uma cultura centrada no cliente, gradualmente ela vai aumentando. E eu queria saber de você quais são os principais desafios nessa implementação de uma cultura cada vez mais amadurecida e como é que a Valia aborda esses desafios? Peter Drucker falava, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, assim, mudar a cultura não é fácil, né? E a cultura da organização ela vai sendo formada ao longo do tempo com base nas experiências que as pessoas vão tendo, né? Eu tenho uma experiência, deu certo, eu vou continuar fazendo daquele jeito. Então, eu fazer com que a pessoa entenda que essa forma dava certo antes, mas não vai mais dar certo, é um desafio grande, a não ser que ela perceba a urgência dessa necessidade de mudança. Então, o que a gente tem feito? Um trabalho muito forte de educação, né? Só se muda a cultura com a educação, para que as pessoas comecem a perceber que, assim, o que deu certo no passado, o jeito que a gente trabalhava antes, se a gente continuar dessa forma, não vai mais funcionar. Esse processo, né, a gente tem feito trilhas de conhecimento para o colaborador, né, entender o que é CX, o que é esse negócio de CX que a gente está falando, né? O que é a experiência do cliente, o que eu considero isso, né? E a gente começou lá atrás, né? Essa cultura, ela foi, né? Você falou da nossa maturidade, porque a gente começou lá atrás, né? A gente não começou já com tanta maturidade, né? A gente começou implementando primeiro a pesquisa NPS. E no início, quando a gente implementou a pesquisa NPS, tinha a área que vinha brigar com a gente. Vocês estão perguntando isso aí, e é claro que o participante não vai ficar satisfeito com isso, porque ele não teve uma boa experiência. A gente, na maior paciência, calma, tudo bem, né? A gente não vai fazer tudo para agradar o cliente, a gente tem que fazer coisas boas experiências para o cliente, mas que tragam retorno para o negócio, obviamente, né? Mas a pesquisa é para a gente conhecer e saber até que nível ele está satisfeito, para ver o que a gente pode fazer para melhorar essa satisfação. Então, no início, sempre vai ter aquele desconforto, né? Ninguém gosta de saber que aquela área é um patinho feio, que o cliente reclama dela, né? Mas tudo é percepção. As notícias ruins, elas podem ser dadas desde que sejam dadas de uma forma transparente, bem feita, né? Para que o cliente tenha uma boa percepção. Então, a gente começou lá com o NPS, que é medindo a experiência do cliente, começando a dar más notícias, né? Para quem não gostava de ouvir, né? Aquele diálogo, né? Bem transparente que o cliente faz, né? E devagarinho a gente foi quebrando isso. Depois a gente foi fizemos um planejamento estratégico, nesse planejamento estratégico muito claro que a gente precisa fazer esse movimento, né, de melhorar a experiência do cliente,
E aí criamos aí uma posição de CX dentro da Avalia, né, com uma pessoa muito experiente que está trazendo para a gente, né, a experiência que ela tem, como implementar essa cultura. Optamos por isso, né, porque assim, não é a área de CX e as outras áreas, aí você não cria cultura de cliente. A gente quer que essa pessoa de CX que está lá ajude a gente na montagem, né, dessa cultura de cliente para toda a organização. E aí a gente vai fazendo aí trilhas, a gente está com uma experiência muito bacana nesse momento, que é todos os colaboradores são convidados a passar uma manhã ou uma tarde na nossa central de relacionamento. Lá eles vão ouvir o que o cliente fala, né? Eles ficam com o fonezinho ouvindo a mesma coisa que a pessoa que faz atendimento ouve. E aí eles ouvem realmente a voz do cliente, né? Eles entendem ali o que quando a gente, né, fala, isso não vai satisfazer o cliente, do que a gente está falando, né? Qual é a linguagem que o cliente fala e qual é a expectativa real do cliente, né? Tudo que a gente está fazendo, né, mudança de cultura não é fácil, mas com isso tudo que a gente está fazendo, a gente acredita que a gente está no caminho certo, que a gente vai conseguir fazer essa virada aí da cultura que já está acontecendo. Então, Elizabeth, eu queria entender um pouco quais são os princípios fundamentais que orientam a Avalia na criação de uma experiência memorável para o cliente. Entendemos que a consistência e a autenticidade são fundamentais de fato para isso. E como a Avalia traduz esses princípios em práticas tangíveis para cativar de fato e encantar os seus clientes? Excelente pergunta. A gente avalia um plano de previdência, né? Então a gente ajuda as pessoas na construção de um futuro, né, e de um presente melhores. Para isso, a gente precisa que o nosso cliente confie na gente, porque ele faz investimento no plano de previdência pensando, talvez, numa aposentadoria que vai acontecer daqui a 30 anos. Então, a gente precisa muito que a gente tenha uma marca de confiança. Nós já temos essa marca de confiança e a gente tem que reforçar isso, né? A gente, ano passado, fez 50 anos, falamos muito da nossa história, para o participante novo que está chegando entender, né, que a gente tem uma história de confiança e que a gente tem processos muito robustos para garantir, né, mais 50 anos para frente com bastante solidez. E a gente tem um cuidado de manter essa cultura de confiança. Por exemplo, quando eu converso com o pessoal que faz comercialização do nosso produto do Prevaler, eu sempre falo, a gente tem que ser verdadeiro, né? O outro lado lá pode falar um monte de mentira, que não tem problema, você vai fazer a portabilidade para cá e depois no dia seguinte você pode sacar, mas nós não podemos fazer isso, porque senão a gente vai quebrar a confiança do nosso cliente. Então, a gente, para trazer um cliente para o plano, a gente tem que explicar para ele todas as regras do plano, o que tem de bom, o que tem de restrição, né? O tempo que ele tem que esperar antes de sacar. Isso é importante para manter essa marca de confiança. A gente é muito sério com relação a isso. Um outro ponto é que a gente é referência em educação financeira. E nós levamos a educação financeira muito a sério, por quê? O plano de previdência é um plano de poupança. Ninguém vai poupar se não tiver um bom planejamento financeiro. Se a pessoa está endividada, ela não vai conseguir poupar. Então, a gente faz um trabalho muito forte. Quem quiser ir lá, é aberto para todo mundo. O nome é valiaverso.com.br. É só fazer um cadastro e entrar. E a gente tem várias ações de educação financeira justamente para que o nosso participante e para a população entenda, né, em que nível ela está de planejamento financeiro, reorganize suas finanças se estiverem desorganizadas para ter poupança para guardar para o futuro. A gente tem uma realidade muito difícil no Brasil e no mundo, né? A Previdência Social, ela funciona em regime de caixa. O que quer dizer regime de caixa? Quem está trabalhando hoje, o imposto de quem está trabalhando hoje é que serve para pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Quando você pensa num país que não está crescendo em população, está vivendo mais, as pessoas estão vivendo mais, você vê um futuro em que você vai ter 2 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de uma pessoa. Isso não é sustentável, né? Quanto que essa pessoa vai ter que dar de imposto para poder pagar essa aposentadoria? Então, é muito importante que as pessoas acordem para essa necessidade, né? O INSS, como é hoje, né? A aposentadoria pela Previdência Social, como é hoje, ela não vai acontecer no futuro. As pessoas
provavelmente, né, já tiveram várias reformas, vão ter outras reformas da Previdência, e as pessoas vão receber cada vez um benefício menor ali da Previdência, que é só para tirar as pessoas da miséria. Daí para frente, né, o valor acima disso, que vai se aproximar do salário que a pessoa recebia, né, do último salário que ela recebia antes de aposentar, vai ter que fazer parte da poupança pessoal da pessoa. E quanto mais tempo você fica acumulando essa poupança, maior a rentabilidade, né? A gente brinca que o tempo é o fermento do dinheiro. Então, quanto mais tempo o dinheiro fica sendo investido, maior vai ser o valor do benefício. A educação é muito importante, porque a gente precisa que as pessoas entendam disso o mais rápido possível. Os jovens precisam saber que eles precisam poupar para o futuro. E isso é fundamental para o nosso negócio, porque quem não tem educação financeira nunca vai pensar em fazer uma poupança para o futuro. Beth, como é importante entender profundamente o mercado, como funciona a saúde do mercado atual, influenciando na performance da Previdência. Isso naturalmente faz parte da valia, entender tudo isso. Mas falando em entender, na sua opinião, qual é a importância de entender agora as necessidades e expectativas dos clientes para o sucesso de uma empresa? Você poderia compartilhar exemplos práticos disso na sua experiência na Valia? Assim, eu acho que o que eu falei, né, é um bom preâmbulo para isso. O cliente ele começa a fazer contribuições para o plano quando ele é muito novinho. Ele fica muito tempo ali fazendo essas contribuições e a gente não sabe qual é a expectativa dele. Ele pode pensar, eu estou contribuindo, sei lá, com R$20 por mês e vou me aposentar recebendo uma aposentadoria de R$50 mil por mês. Isso é expectativa. Então, a gente precisa estar o tempo todo medindo essa expectativa e trabalhando com ela, porque eu sempre brinco, o nosso objetivo está atingido quando o participante se aposenta e vem falar da aposentadoria e ele não leva um susto com o valor que ele vai receber do benefício da valia. Então, é muito importante que a gente acompanhe o tempo todo essa expectativa dele e vá fazendo com que ele entenda que para ele atingir aquela expectativa daquele benefício que ele quer receber, ele precisa fazer, por exemplo, aportes para o plano. E, além disso, o cliente que está sendo bem atendido, ele vai ficar fiel ao plano. Se a gente só procura esse cliente na hora que ele está saindo da patrocinadora, ele provavelmente a gente já perdeu esse cliente. Então, acompanhar esse cliente, entendendo a expectativa dele, conversar com ele durante o prazo dele de contribuição para o plano, é fundamental para manter esse cliente na valia. Beth, agora já pensando assim no futuro, quais são as tendências emergentes no campo de cultura do cliente e centralidade no cliente que você acredita que as empresas devem estar atentas? Com o advento aí da Covid, né, que foi uma coisa terrível para o mundo, mas teve uma externalidade boa aí que foi realmente o crescimento, a aceleração, né, da transformação digital. Com isso, o cliente ele está muito exigente em termos de simplificação e automatização, né? Um ponto importante é olhar os processos e tentar simplificar o máximo possível as interações com o cliente, tornar elas mais tranquilas, mais fluidas, para que esse cliente tenha uma boa experiência toda vez que ele entrar em contato com o prestador de serviço. E a gente tem aí um grande aliado que é a inteligência artificial. Com a inteligência artificial, você consegue mapear as necessidades daquele cliente e ajudá-lo, né? A gente tem os chatbots, um chatbot bem desenhado, ele vai conseguir dar respostas ali rápidas para o cliente e vai conseguir atender um número maior de clientes ao mesmo tempo. Com essa inteligência artificial no chatbot, ele vai conseguir entender melhor, né? E talvez antecipar a necessidade do cliente e dar, aliás, as melhores respostas. E o pessoal fala hoje muito do phygital, né? Que as pessoas recebem hoje em dia, né, milhões de e-mails e são bombardeadas de informações e a gente vive assim, uma guerra, né? Para poder fazer com que o nosso nome apareça ali. Então, usar formas, né, de contato mais humano com esse participante sem perder a eficiência. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de você colocar um QR Code ali na área de visita do cliente para facilitar ele para o acesso a uma determinada campanha, além de você procurar ter sensibilidade, né, de quando o cliente precisa falar com uma pessoa. Né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, de entrar em contato com algum prestador de serviço, tecle 1 para não sei o quê, tecle 2 para não sei o quê, e tudo é uma gravação que responde. Você não consegue falar com ninguém,
e nenhuma daquelas opções é a que você precisa. Então, ter essa sensibilidade de que, às vezes, realmente, né, o que não está previsto, a gente precisa ter um humano ali avaliando e ajudando o cliente, porque o cliente fica muito irritado com uma empresa que é toda digital, mas que não tem ninguém ali que resolva o problema dela quando o digital não prevê o que ela precisava. Eu simpatizei muito, Beth, com o exemplo que você deu, porque o número de vezes que eu já fiquei preso em bot ou teclado ali de telefonia e não tem a opção e não tem como falar com o ser humano é enorme. E é uma coisa que a gente fala muito na consultoria, que o cliente perdoa muitos erros da empresa, mas ele nunca vai perdoar a falta de diálogo, que no fundo é o que você está colocando. Parabéns. Queria te perguntar, aliás, te pedir para você compartilhar com a gente um exemplo de caso de sucesso que o atendimento corporativo da Valia teve um impacto significativo nos resultados do cliente. Esse caso foi muito bacana, o caso que eu vou trazer para vocês aqui, porque ele foi implementado em 2 meses. Na época, as pessoas, não, vamos fazer isso rápido e depois a gente vai melhorando, né? Aquela estratégia de faz rápido e depois melhora. A gente vinha tendo algumas perdas de cliente, né? Exatamente por aquele ponto que eu falei. Você nunca me procurou e agora, quando eu estou querendo tirar meu dinheiro todo, você vem aqui conversar comigo, né? E aí a gente percebeu, né, que a gente estava falhando aí nesse processo de conversas com o cliente. Então, a gente criou um segmento de cliente chamado Valia Prime, né, que é um programa para atender os clientes assim, de mais alta renda, que tem necessidades mais sofisticadas, né, e personalizado. E aí a gente faz consultoria individualizada, a gente conversa com eles no final do ano, porque a Previdência ela dá um benefício fiscal, né, para quem faz a declaração pelo modelo completo, até 12% do rendimento, se for feito contribuição para a Previdência, a pessoa pode abater aquilo do imposto da base do imposto de renda. Então, a gente, no final do ano, procura eles, né, para lembrar eles disso, ajuda eles lá a fazer a contribuição que eles precisam fazer para chegar no benefício fiscal, e até oferecer serviços, né, ajudar numa portabilidade, numa contribuição voluntária. E com isso a gente teve aí uma melhoria muito grande, né, na percepção, né, e na experiência desses clientes. A gente tem aumentado aí nossas portabilidades e de outros planos e também, né, as contribuições desse público, que é um público muito importante para a gente. Elizabeth, queria agradecer imensamente por compartilhar toda a sua expertise conosco hoje nesse episódio do podcast Customer Lovers. Suas perspectivas sobre a cultura de cliente e centralidade foram realmente muito esclarecedoras, principalmente para a gente entender a fundo tudo o que acontece aí dentro da Valia, né? Bom, antes da gente nos despedir, eu gostaria de passar o microfone para você compartilhar um pouco uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu agradeço aí a oportunidade de estar participando, acho que é um assunto, eu gosto muito desse nome, Customer Lovers, né? Eu acho que eu sou uma Customer Lover, eu acho que a gente vive do cliente e fico muito feliz, né, de ver as empresas hoje, né, mais preocupadas aí com essa experiência do cliente, né? A Valia está aí à disposição para conversar sobre isso, a gente está numa trajetória que eu acho que é de muito sucesso aí e vamos em frente. Mais uma vez, obrigado, Beth. E para quem está nos acompanhando, continuem. Tem muito conteúdo bom vindo pela frente. Espero que vocês gostem. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.